Olha, às vezes, as menores palavras do nosso vocabulário são, na verdade, as mais poderosas. É sério, elas podem pegar um elogio e transformar numa crítica, ou decidir o destino de alguém com uma simples vírgula. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo das conjunções para desvendar esse poder todo que elas escondem. Vamos começar com uma situação que, olha, acho que todo mundo já passou. Imagina só ouvir essa frase. Parece que todo o elogio que veio antes simplesmente some, evapora, na hora que essa palavrinha de 3 letras aparece, né? O coração até dá aquela acelerada, esperando a bomba que vem depois. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que uma palavrinha, uma coisinha como mas, tem o poder de virar uma conversa de cabeça para baixo e mudar o humor de qualquer um? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então, vamos lá, direto ao ponto. Pensem o seguinte, as conjunções são tipo a arquitetura invisível da nossa comunicação. Elas não são os tijolos, sabe, os substantivos, os verbos, não. Elas são a argamassa, aquilo que cola tudo junto e dá estrutura, que dá sentido para o prédio inteiro das nossas ideias. A definição do livro de português chama de conectores. E é isso mesmo, é a função delas. Sem as conjunções, as nossas frases seriam um monte de ilhas de informação, todas separadas. As conjunções, elas constroem as pontes entre essas ilhas, transformando palavras soltas em ideias complexas e fazendo com que tudo faça sentido, que tudo flua direitinho. Para a gente entender melhor, vamos pensar que as conjunções se dividem em 2 grandes famílias. O que define cada uma é o jeito como elas conectam as ideias. Uma família junta ideias que estão no mesmo nível, sabe, de igual para igual, tipo sócias. A outra já cria uma relação de hierarquia mesmo, ligando uma ideia principal a uma ideia que serve de apoio. E olha que interessante essa divisão. Fica bem claro aqui. As coordenativas, como o E, elas juntam 2 ideias que se bastam sozinhas. Ela estuda ponto. Ela trabalha ponto. São frases completas. Agora, as subordinativas, tipo porquê, elas criam uma dependência. A frase porque estudou não faz sentido nenhum sozinha, né? Ela precisa da outra parte. Ela passou para existir. Uma precisa da outra. Ok, vamos em frente e ver como isso funciona na prática, focando primeiro nas coordenativas. Pensa nelas como pequenos diretores de cena, sabe? Elas que mandam no fluxo da história dentro da frase, seja para juntar uma coisa ou para criar um contraste. E cá estamos nós de volta com o nosso protagonista, o mas. O poder dele vem todo daí, de quebrar a expectativa. Quando a gente usa o mas, é como se a gente avisasse, olha, vou quebrar o padrão agora. Se a gente começa com um elogio, o mas já deixa todo mundo de orelha em pé, esperando a crítica ou o problema que vem aí. Então, a sacada é essa. O mas e outras conjunções parecidas com ele jogam todo o foco na informação que vem depois. No exemplo que está aí, perder afinal é só o contexto. A notícia de verdade, a que importa, que fica na cabeça, é o prêmio de melhor jogador. O mas é tipo um holofote. Ele direciona a nossa atenção. E agora, se prepara para uma reviravolta. Um plot twist. A palavra mas também pode aparecer numa estrutura que, em vez de criar oposição, na verdade, soma ideias. É, isso mesmo. A combinação não só, mas também, é o exemplo perfeito de como o contexto pode mudar o jogo completamente. A lógica por trás disso é genial. Sério, quando a gente diz ele não só estuda, o não está negando o que ele estuda. O que o não está fazendo é cancelar a limitação do só. É como se dissesse, peraí, a atividade dele não é apenas estudar. E aí, o mas também entra em cena para adicionar a segunda coisa que ele faz. É uma estrutura de adição e não de oposição. Incrível, né? Bom, deixando as coordenativas um pouco de lado, vamos entrar agora no mundo das subordinativas. Essas aqui são as conjunções que dão profundidade, sabe? Elas adicionam camadas de significado, explicando o porquê das coisas ou mostrando os obstáculos que apareceram no caminho. E isso aqui mostra uma das coisas mais sutis e fantásticas da língua. A mesmíssima conjunção porque pode significar 2 coisas bem diferentes. Olha só. No primeiro caso, a chuva é a causa. Fato, a calçada está molhada por causa da chuva. Já no segundo caso, a calçada molhada é a pista, a evidência que me faz chegar à conclusão de que choveu.
Percebe a diferença? Causa é um fato que aconteceu antes, explicação é uma conclusão que a gente tira depois. Agora, vamos comparar o mas com o embora. Os dois falam de contraste, certo? Só que tem uma diferença crucial. Com o mas, o foco total é na oposição. Ele é rico, mas é infeliz. A infelicidade é o ponto principal, o choque. Já com o embora, a riqueza é apresentada como um obstáculo que não adiantou nada. Embora seja rico, ele é infeliz. O foco aqui é na consequência. Apesar de tudo, a infelicidade aconteceu. E agora, chegamos no clímax. O momento em que uma conjunção, junto com um simples sinal de pontuação, pode mudar completamente o destino de um monte de gente. Se preparem para isso. Deem uma boa olhada nessas duas frases. Parecem a mesma coisa, né? A única diferença são 2 vírgulas. Mas a pergunta é, elas significam a mesma coisa? A resposta pode literalmente mudar vidas. E aqui está a grande virada. Sem as vírgulas, a gente tem uma oração restritiva. O que isso quer dizer? Que do grupo todo de operários, só foram demitidos aqueles que fizeram greve, o resto ficou. Agora, com as vírgulas, a coisa muda. A oração vira explicativa. Aí a gente está dizendo que todos os operários foram demitidos e o motivo foi a greve. A diferença entre alguns e todos serem demitidos está em 2 vírgulas. Parem para pensar no poder disso. Um pinguinho de tinta no papel decidiu quem ia para casa com emprego e quem não ia. Então, a grande lição é essa. A pontuação, quando trabalha junto com as conjunções, não é só uma regrinha chata de gramática. Não mesmo. É uma ferramenta de altíssima precisão. É ela que define o verdadeiro alcance, o verdadeiro impacto do que a gente diz. E fica aqui uma reflexão para a gente levar. Qual palavrinha, qual pequeno sinal vai ser usado para mudar o impacto da próxima mensagem? A escolha de um mais, em vez de um i, de um porquê, ou o simples ato de colocar ou tirar uma vírgula, pode ser a diferença entre ser claro e ser confuso, entre fazer um elogio e fazer uma crítica. No fim das contas, o poder está todo nos detalhes.